Olá, ouvintes do Dialéticas, o podcast que discute temas da atualidade a partir da produção científica. Eu gostaria de saber de você, qual é o seu podcast favorito hoje? O que você está ouvindo? E o nosso programa, você nos segue ou escuta aleatoriamente? O Dialéticas volta ao seu tema raiz, a um meta-podcast, porque a gente vai falar sobre o nosso formato que a gente tanto gosta. Eu sou Giovanni Ramos, estou em Portugal, ouvindo ultimamente podcasts completamente aleatórios. Eu estou sem um podcast favorito e eu chamo a minha amiga Isabela Gonçalves, que está na Universidade de Johannes Gutenberg, na Alemanha. Bela, o que você está ouvindo de podcast hoje? Eu escuto Café da Manhã, Gil. Eu tô meio saudosista do Brasil ultimamente, porque vai completar 2 anos que eu não vou ao Brasil e tô longe de ir, então eu tô só ouvindo notícia do Brasil mesmo. E muito triste, né? Bem, basicamente eu também escuto muito o Café da Manhã e não quero vou parar de fazer propaganda aqui para o pessoal da Folha de São Paulo. E para falar sobre podcasts, sobre a literatura de podcasts, a gente traz como convidada a Luana Viana, que é da Universidade Federal do Juiz de Fora, e a Luana está vindo no momento especial do nosso programa porque ela vai ser a nossa cobaia. Luana, seja bem-vindo ao podcast, você que vai fazer o seu artigo na tese. Oi, gente. Eu queria agradecer pela oportunidade de participar do Dialéticas falando sobre podcast, que além de estar presente nos meus estudos no doutorado, também faz parte dos meus momentos de lazer. E me diga, Luana, qual é o artigo que tu está trazendo hoje, o teu artigo para essa tese? Bom, o artigo que a gente vai discutir, ele se chama Estudos sobre Podcast, um panorama do estado da arte em pesquisas brasileiras de rádio e mídia sonora, e ele foi publicado pela revista Contracampo, da Universidade Federal Fluminense, em dezembro de 2020. Bom, Luana, obrigado mais uma vez, o microfone é seu. Tese. Quem é da academia já está familiarizado com o termo estado da arte. Mas para quem está escutando pelo interesse especificamente em podcast, vale uma breve explicação. Estado da arte é um levantamento do que já foi pesquisado e produzido sobre determinado tema em determinado campo do saber. Esse artigo, então, ele olha para o que foi publicado sobre podcast nas linhas de rádio e mídia sonora nos 4 principais congressos brasileiros de comunicação: Alcar, Compós, Intercom e SBPJ. O objetivo é traçar um panorama do que vem sendo discutido em torno dessa nova mídia. E aí, na confecção do artigo, eu dividi ele em 5 vertentes a serem observadas. A primeira delas é quais são as definições de podcasts construídas pelos pesquisadores. E a segunda, quais são os referenciais teóricos mais acionados nas pesquisas. A terceira vertente é quais metodologias utilizadas nesses estudos. A quarta vai abordar quais características do podcast são apontadas. E a 5ª vertente mostra quais palavras-chave são indicadas em cada artigo. Assim a gente pode ter uma ideia do contexto de cada pesquisa especificamente. Então, resumidamente, eu vou apontar alguns trechos mais importantes. O podcast ele surge em 2004, num cenário de expansão da internet e das mídias digitais. Como ele possui essa interface multimídia, o seu aspecto sonoro foi deixado de lado e ele foi muito mais associado a uma mídia digital do que uma mídia sonora. Predominava, então, os aspectos da cibercultura. Só que isso já vem mudando e hoje tem uma associação maior, eu diria que quase predominante, com as teorias do rádio. Uma das tentativas de definir o podcast passa justamente pelas suas características, e elas podem ser divididas em 3 principais aspectos: audiência, produção e transmissão. Então, eu vou destacar agora as 3 principais características apontadas de cada um desses aspectos pelos pesquisadores nos artigos sobre podcast. Em relação à audiência, a gente tem as seguintes palavras: autônoma, segmentada e assíncrona. Em relação à produção, ela é descentralizada, autônoma e horizontalizada. E em relação à transmissão, assíncrona,
automatizada e sob demanda. Um outro ponto abordado nos artigos, também que eu levo em consideração, são as metodologias. Em relação a elas, é importante a gente ter em mente que, como o podcast ele possui diversas facetas, assim como o rádio e como qualquer outra mídia, como produção, transmissão, linguagem, cada uma dessas vertentes exige uma metodologia diferente a depender do que se quer investigar. O levantamento que eu fiz, então, ele revela que a maioria dos artigos recorre a uma revisão bibliográfica ou um estudo de caso ou análise de conteúdo. Ou seja, são ferramentas muito genéricas para uma mídia muito específica. Eu não estou dizendo que está errado a gente usar essas metodologias, mas a gente vê que a predominância desses métodos tradicionais muitas vezes deixam de lado aspectos que são muito característicos do podcast e que vão abrir lacunas ali na nossa investigação. Então, a metodologia é uma coisa que a gente tem que observar de uma forma mais cuidadosa. Então, assim, resumindo, como principais resultados desse estado da arte, tem 4 pontos que eu destaco. O primeiro, mesmo nas pesquisas de rádio e mídia sonora, não há um consenso em uma definição do que é podcast. O segundo ponto é que os pesquisadores eles precisam investir em propostas metodológicas voltadas especificamente para a mídia sonora. Isso não é uma discussão nova, já é uma discussão que a gente tem nos estudos de rádio já há alguns anos. O terceiro é que o referencial teórico ele vem majoritariamente dos estudos de rádio e não da cibercultura, como acontecia quando o podcast surge lá em 2004. E o quarto ponto é que, enquanto as primeiras pesquisas eram voltadas a discutir se podcast era ou não era rádio, hoje o foco está principalmente nas possibilidades narrativas e nas formas de financiamento dessa mídia. Antítese. Em primeiro lugar, parabenizando a Luana pelo artigo. E outra coisa que me chamou muita atenção, e eu vou até dizer, me irritou um pouco, a resistência que alguns autores que ela pesquisou, no estado da arte, tiveram no começo do século em associar o podcast ao rádio. Eu fiquei com uma impressão de que os pesquisadores do jornalismo radiofônico não queriam essa associação. Seria por aí, Luana? Olha, na verdade, eu acho que existia uma dificuldade em compreender a essência do podcast. Mas para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história do rádio. Durante alguns anos, houve também uma dificuldade em definir o que era rádio. Hoje, a gente compreende o rádio como um conteúdo, como uma linguagem. Só que essa linguagem, ela tem o mesmo nome do seu primeiro suporte. Então, durante muito tempo, defendia-se que só era rádio o que era transmitido por aquele aparelho. Então, por exemplo, se o conteúdo não tivesse atrelado a uma emissora, ele não era considerado rádio. Ou se a gente gravasse uma fita cassete e reproduzisse depois, aquilo também não era considerado rádio. Só que aí com a internet, o cenário mudou e os conceitos também mudaram, né? Hoje a gente trabalha com o conceito de rádio expandido, que foi desenvolvido pelo professor Marcelo Kishinevski, que é da Federal do Rio, que ele vai dizer que o rádio ele não está mais atrelado a um suporte, mas sim a uma linguagem. Então, o podcast ele tem essa mesma linguagem que o rádio tem. Em resumo, a dificuldade de associar o podcast a uma modalidade radiofônica é porque não tinha uma definição tão clara do que era rádio. E hoje a gente já tem essa compreensão melhor. Só que assim, como toda a área do conhecimento, né, você tem pessoas que concordam com as ideias e pessoas que discordam delas. Mas hoje isso é mais bem aceito, que o rádio é sim uma modalidade radiofônica, que eles compartilham de uma mesma linguagem. Bela, o que tu tens a comentar a respeito dessa parte inicial, do início do conceito de podcast, que depois a gente vai falar, até hoje, sem dificuldade de conceituar, né? Mas isso é outra pergunta. Ô, Gil, eu acho que guerra conceitual é muito normal na academia, porque qualquer um quer ter o seu nome vinculado a um conceito. Então, às vezes, você tem lá
autores usando o mesmo conceito, mas assim, praticamente a mesma coisa, né? De ideia, mas alterando uma palavrinha ou outra. E aí, por quê? Porque é aquilo mesmo, eles querem ser citados e querem se colocar enquanto os criadores daquele conceito. E isso acontece em tudo, né? Você vê que quando as redes sociais começaram a ser estudadas na comunicação, começou-se um conceito de novas mídias, também teve a própria televisão em conjunto com as redes sociais, o conceito de televisão expandido, que é um pouco próximo do conceito aí que a Luana falou de rádio expandido. Então, isso é muito comum. Querendo ou não, essa guerra conceitual vai acontecer sempre, mas pelo menos agora, as pesquisas pelo próprio estado da arte que a Luana apontou, né? As pesquisas agora estão focando no que importa, que é a questão narrativa e a questão também do financiamento. E me chamou a atenção no artigo da Luana os números, que o Brasil é o segundo país que mais ouve podcast, e os Estados Unidos, que é o primeiro, já está conseguindo rentabilizar isso muito bem, né? Agora, o Brasil não tanto. Então, eu acho que é isso que importa no cenário brasileiro, por exemplo. Como tornar isso rentável. E, na verdade, já tem alguns podcasts no Brasil que estão sendo rentáveis, mas realmente é uma coisa ainda muito no início, né? Comparado aos Estados Unidos. E, obviamente, eles começaram primeiro, eles vão ser o primeiro a achar essa solução, e os Estados Unidos já tem uma tradição em conseguir viabilizar financeiramente as coisas. Mas eu fiz esse comentário porque eu vejo ainda na academia uma certa resistência a tudo que é muito novo. E tipo, isso não é jornalismo, isso não é, se não é o formato tradicional, não é. Parece que o primeiro momento tem que separar e distinguir. E hoje está cada vez mais difícil fazer essas distinções. As classificações, as categorias são importantes, mas não dá para separar. Isso é, isso não é. Isso não é apenas para o rádio, para o podcast, né? É basicamente para tudo. Agora, vamos falar de conceito, que é o ponto que eu já tinha puxado antes. Isso também me chamou muita atenção, porque parece que até hoje, Luana, o pessoal tem dificuldade de conceituar o que é podcast. E eu acho que é até uma situação muito parecida com o rádio, tipo, podcast é o áudio com RSS ou ele já tem uma linguagem, umas características próprias? Acho que existe ainda essa divisão. Eu queria saber, poxa, hoje nós estamos num momento em que o podcast está no auge, né? Nós estamos vivendo assim, um boom de podcasts, que eu sempre lembro de um jornalista que disse que haja louça para a gente ouvir tanto podcast que está sendo produzido no Brasil. É jornalismo. Podcast de jornalismo. Se for para fora disso, então, meu Deus do céu. Eu vou começar agora primeiro com a Bela e depois com a Luana. Por que a gente tem tanta dificuldade de conceituar algo que está tão forte hoje e que já tem pelo menos aí uns 15 anos, né, desde quando surgiram os primeiros podcasts no iPod? A dificuldade, eu acho que é porque é uma interseção de várias características distintas, né? O podcast, ele pega do rádio a característica de ter áudio, mas ele não segue a lógica do mordomo, né? Como o rádio segue, em que você tem uma grade de programação e provavelmente aquele conteúdo vai ao ar ali naquele momento e depois se perde. Não, é on demand. Então, assim, tem uma característica o podcast tem mais ou menos a mesma característica que, por exemplo, séries, filmes têm em plataformas como o Netflix, que é você poder assistir aquilo, ouvir aquilo na hora que você quiser, como quiser, e tendo uma fragmentação da audiência. Então, eu acho que a dificuldade de conceituação foi por causa da novidade mesmo do formato. É um formato muito novo. Eu concordo muito com o que a Bela disse, concordo completamente, e vou um pouco além, assim. O podcast, ele tem se revelado como um objeto plural, né? E só que eu acho que a gente não tem que se preocupar em ter uma definição única neste momento. Eu acho que a gente tem que olhar para as potencialidades do podcast e extrair o melhor dele. Então, por exemplo, se eu quero contar uma história, como que eu posso contar uma história da melhor forma possível pelo podcast? Como que eu posso fazer uma melhor divulgação científica pelo podcast? O que o podcast me oferece que as outras mídias não? Então, assim, eu acho que a gente não tem que fechar em caixinhas, igual você falou, Giovanni, isso não é. Eu acho que a gente tem que olhar para essas possibilidades. E com base nisso, assim, eu acho que a academia ela tem acompanhado, sim, um pouco essa transformação, essa evolução. Os últimos congressos mesmo, eles mostram um aumento no número de trabalhos que abordam o podcast. Então, a gente tem visto muita submissão de trabalho. E, além disso, a gente consegue ver reflexo disso dentro da própria sala de aula.
Antes, os alunos chegavam no curso de jornalismo querendo sair e trabalhar no Jornal Nacional. Hoje, todo mundo quer sair com seu próprio podcast. Então, as pessoas querem produzir podcast, elas querem fazer parte desse meio. Então, para mim, essa apropriação é muito nítida atualmente. Bacana que tu falou isso, Ana, porque eu acho que não é só o podcast, essa parte que tu falou final de antes querer trabalhar no Jornal Nacional e hoje querer ter o seu podcast. Isso é uma coisa que eu estou estudando na minha área, que é de modelos de negócios, que as pessoas estão querendo desenvolver os seus próprios projetos e não apenas serem funcionários de grandes empresas. Essa mudança de mentalidade é bem interessante no Brasil. Mas já que tu falou na questão da academia, outro ponto que está muito claro para mim no teu artigo é a questão da metodologia. Parece que, por ser uma coisa ainda muito nova, não se tem ainda uma metodologia definida, não consegue ainda se classificar, se organizar. O que está faltando? Vou começar contigo agora, Luana, depois eu passo para a Bela. O que está faltando? Quais são os próximos passos, na tua opinião, para a academia com relação a pesquisas sobre podcast? Olha, a dificuldade de abordagem metodológica, ela não ocorre só nos podcasts, tá? Ela acontece na mídia sonora como um todo. Desde os estúdios... Ela acontece na mídia sonora como um todo, desde os estudos de rádio. Então, assim, a gente precisa de ferramentas que deem conta do objeto sonoro e de toda a sua complexidade. O grande desafio para a gente é como analisar um sistema expressivo, porque o rádio e o podcast, eles fazem parte de sistemas expressivos. Então, não é só a gente transcrever uma fala ou um trecho. Para a gente ter uma dimensão maior do objeto, a gente tem que olhar para o conjunto da linguagem radiofônica. E o que é essa linguagem radiofônica? Ela inclui a palavra, o silêncio, a música, os efeitos sonoros e todas as enunciações e enunciados que eles carregam. Então, o desafio é grande, mas esse desafio acompanha a gente já, mesmo nos estudos do rádio tradicional. Então, não é uma característica do podcast essa dificuldade, ela é da mídia sonora como um todo. Bela, a gente fez um... Pode falar. Não, eu ia falar que, na verdade, a Luana falou do rádio e do podcast, mas isso acontece também no audiovisual. Tanto que tem uma professora de comunicação da UFJF também, provavelmente a Luana conhece, que é a Ilusca Coutinho. Ela pensou uma metodologia que chama análise da materialidade audiovisual, justamente por isso, porque a maioria das metodologias que a gente tem hoje são metodologias de análise textual. Então, você tem, por exemplo, a análise de conteúdo, que ela é muito focada em texto mesmo. A própria análise de discurso, ela é muito focada no texto, mas não leva em conta, por exemplo, a questão da imagem, a questão do áudio, enfim, tudo isso. Então, isso que a Luana falou de sistema expressivo, mostra isso, né? Como é que você vai analisar uma matéria de TV, por exemplo, considerando o off do jornalista, considerando a trilha sonora, às vezes uma imagem que aparece é muito mais complexo, e essa complexidade também acompanha o caso da mídia sonora. Então, assim, eu acho que a dificuldade metodológica, ela não é só do rádio, mas também da TV, enfim, do audiovisual também. Permita-me acrescentar, então, que não seria só do rádio, não seria só do audiovisual, mas também de todo o jornalismo que envolve a internet. Eu me formei em 2006 na Universidade do Vale do Itajaí e meu trabalho final, meu projeto experimental era de jornalismo digital, misto, revista e portal de notícias, e revista online, no caso. E não tinha critérios para você avaliar o trabalho para online. Toda a metodologia para os professores na banca avaliarem todas as regras, as condições, eram voltadas para o vídeo separado, o áudio separado, ou o texto escrito. E aí chega alguém que faz um trabalho multimédia, inclusive o projeto experimental chamava-se Projeto Experimental, Prática Editorial Multimídia. Falando multimédia porque é o termo aqui de Portugal, eu estou me acostumando. Prática Editorial Multimídia. E eles simplesmente não sabiam como fazer. Então, assim, o critério de avaliação eles não usaram, porque o que vinha para eles era totalmente para um projeto impresso, por exemplo. Então, realmente, a gente percebe essa dificuldade em vários setores. E eu comentar com a Bela também, nós tivemos o caso um artigo que a gente debateu no passado, foi o primeiro beta podcast nosso, episódio número 8, sobre uma análise dos podcasts na América Latina.
E a gente acabou comentando, acho que foi até na vez do Fábio, que tinha uma metodologia meio com falhas, assim, mas a gente está vendo agora, pelo que a Luana está dizendo, que o problema é que está tão bagunçado, tão embaralhado ainda, que não conseguiu se organizar. Seria isso, né? Hoje eu queria comentar contigo que essa complexidade de analisar a mídia sonora, a mídia audiovisual, ela é tão grande que, por exemplo, eu estou agora estudando a representação do imigrante na mídia, né? E aí eu fiz um levantamento para ver como é que estão as pesquisas no Reino Unido e no Brasil relacionadas à representação do imigrante. E a grande maioria dos estudos relacionados à cobertura sobre imigração são na mídia impressa, ou seja, jornalismo impresso mesmo. Então, eu ouso dizer, eu não fiz um levantamento para poder saber isso, que a própria pesquisa mesmo em jornalismo, ela está muito concentrada na mídia impressa, justamente por essa dificuldade. Porque imagina, quem pesquisa TV hoje tem que arranjar uma forma de conseguir as matérias arquivadas, enfim, é muita dificuldade de você, às vezes, conseguir o arquivo daquela determinada matéria da Globo, enfim, da SBT, etc. E a mesma coisa acontece no podcast também, porque você tem que ouvir aquilo, transcrever, demora muito tempo. Você fazer uma análise de conteúdo, às vezes, de uma matéria impressa, é muito mais rápido do que fazer de mídia sonora e de mídia audiovisual. Ainda mais se você coloca outros elementos, né? Luana? E só para complementar, a Bela falou aí da metodologia que foi proposta pela Ilusca. Então, assim, no meio do telejornal, do audiovisual, você tem um nome com uma proposta metodológica. E no rádio a gente não tem isso, sabe? A gente não tem essa adaptação como um todo. A gente tem a adaptação dos métodos tradicionais, mas a gente não tem essa metodologia exclusiva da mídia sonora. Pergunto para a Luana, antes de ir para a última pergunta, só mais ainda para fechar esse assunto. A gente pode chamar tudo isso hoje de linguagem radiofônica ou existe um termo que está sendo mais utilizado agora para toda essa linguagem de áudio? A gente tem... Depende, você tem que separar. A gente tem uma linguagem radiofônica e a gente tem uma linguagem sonora. Então, assim, a linguagem radiofônica ela tem que obedecer alguns quesitos, as combinações que eu falei de palavra, silêncio, efeitos e música, com uma intenção, o que eu quero causar para o meu ouvinte quando eu uso esses elementos, e não simplesmente usar de qualquer forma, que aí eu acho que seria mais uma linguagem sonora. Então, a gente tem diferença da linguagem radiofônica para uma linguagem sonora. E agora, então, para deixar a coisa mais confusa, mais bizarra, mais maluca nesse debate, eu vou colocar um novo fenômeno que está surgindo, que envolve comunicação, envolve já o jornalismo e envolve áudio, que são as redes sociais de chats de áudio ao vivo. Na verdade, nós temos um projeto chamado Clubhouse, que muita gente provavelmente ainda não viu, porque ele está só para iPhone. Eu também não acessei ainda o aplicativo, não tive como, só li a respeito. E que, na verdade, foi inspirado num projeto que o Twitter fez experimentalmente também para iPhone, e acabou o Clubhouse saindo na frente, e agora o Twitter está correndo atrás. Qual é basicamente a ideia desse Clubhouse, do Spaces, que vai sair o nome agora do Twitter? É meio que uma Twitch de áudio. Então, ele é focado em live, focado em transmissão ao vivo, focado em bate-papo, mas ele é todo de áudio. Você pode, inclusive, desligar o seu telefone celular ou continuar ouvindo. Isso é uma coisa que não tem no YouTube, por exemplo, não tem na Twitch. Então, seria isso o foco deles. E ele é todo no ao vivo. Ele, no caso do Clubhouse, ele não fica salvo por muito tempo. Depois ele some. A não ser que você faça uma gravação externa, que é o que algumas pessoas estão fazendo. Aí eu pergunto, vou começar com a Luana e depois vou passar para a Bela. Vocês já viram tu já viu se tem alguém na academia já de olho nessa nova linguagem de áudio, de comunicação de áudio? A universidade já prestou atenção nisso? Uma coisa que a gente vai ter que esperar ainda um pouco ela se consolidar e ver o que ela vai ser para a gente começar a discutir na academia. Olha, eu acho, assim, que a academia está de olho, sim, nessas coisas. Por quê? O áudio, ele tem dominado diferentes esferas sociais, né? E para usar um trocadilho aí, isso é cada vez mais visível. A gente tem aí uma ascensão muito grande dos podcasts. A gente tem agora também uma proliferação dos smart speakers, né? Como a Alexa da Amazon, por exemplo. E agora as redes sociais, como você mencionou, Giovanni. E eu acho que isso é um prato cheio para a academia.
porque quanto mais formatos sonoros diferentes forem surgindo, mais as reflexões das nossas pesquisas vão se enriquecer e vão se tornando complexas, né? Mas, especificamente sobre o Clubhouse, eu desconheço ainda, até porque eu acho que é uma coisa muito nova, mas eu já conheço algumas pesquisas sobre rádio em WhatsApp, por exemplo, produções radiofônicas que são espalhadas pelo WhatsApp e por outras mídias sociais, mas o Clubhouse, isso para mim ainda é uma novidade também. Bela, eu acho que tu também não tem o Clubhouse ainda, que nenhum de nós tem, porque isso realmente é muito recente. Mas não tinha R$300 para poder comprar um convite, Gil. E se eu tivesse, tão provavelmente eu não convite? compraria o convite. Já estão vendendo convite? Meu Deus. Vendiam. Só que o Twitter vai lançar agora a sua versão para todo mundo a partir de abril, parece. E o Telegram também, porque o Telegram já criou o chat de áudio, mas é só para grupos. Então ele vai criar agora o chat de áudio para aqueles canal de transmissão. Ou seja, vai concorrer com eles também. Então é bom esse pessoal do Clubhouse acelerar o processo deles, acabar com os convites e antes eles virem um novo Snapchat, né? Daqui a pouco o Zuckerberg está criando sala de áudio no Facebook, no Instagram e no WhatsApp também, se a Clubhouse não vender para ele. Exatamente. Então, assim, mas como é que tu vê, assim, para fechar a antítese aqui, como é que tu tá vendo essas novidades, essas maluquices, porque as coisas hoje vão muito rápido, né? Apesar de que estava um tempão sem novidade, a gente estava uns anos sem novidade, né? Desde o Snapchat, não tinha visto nenhuma novidade. Mas como é que tu vê isso? E a academia, que é o que a gente está discutindo aqui. Ô, Gil, o meu Twitter ele é muito acadêmico. Eu só sigo gente da academia e só publico coisa relacionada à academia mesmo. E aí eu tenho visto Qual muitos. Twitter? Hã? Qual o teu Twitter? Diz pro público. Bela S. Gon. Mas eu tava vendo muito acadêmico criando sala de áudio na Clubhouse para poder discutir tema acadêmico. Isso eu achei bem interessante, porque é como se fosse aula mesmo, né? Você dá uma aula sobre algum tema aleatório e aí cria uma sala para isso. Isso eu achei bem interessante. Mas, agora, para analisar isso, para estudar esse fenômeno, só com uma metodologia participativa, né? Porque como não fica gravado, não tem como você reproduzir a metodologia, enfim, reanalisar aquela discussão, etc. É só a lá antropologia mesmo. Síntese. Bom, a minha síntese é que achei muito legal o trabalho da Luana e muito legal as contribuições que ela trouxe hoje para o nosso programa sobre como a universidade discute esses temas e como a universidade tem não é que uma dificuldade, mas precisa se virar nos 30 para acompanhar essa doideira, essa loucura que são a inovação na internet e toda a celeridade que a gente tem hoje. Eu acho bem interessante como o áudio voltou com toda a força. Não importa se é rádio, não importa se é podcast, não importa se é Clubhouse. O fato é que nós estamos vivendo uma espécie de nova era do áudio. Por quê? Eu acho que talvez a Luana possa confirmar depois que estuda mais isso, mas é uma questão de hábito. Nós vivemos hoje na correria onde não dá para tu parar para ficar vendo vídeo. Nosso programa tem a opção no YouTube, mas provavelmente você que está ouvindo pelo aplicativo de podcast. Então, o podcast, o rádio, ele está se tornando a mídia perfeita para os dias de hoje, onde você está sempre correndo, sempre indo para lá e para cá, você não consegue parar. E aí, quando você tem que tirar para fazer caminhada, para lavar louça, fazer a faxina na casa, é interessante não só ouvir música, mas também escutar um podcast, aprender uma aula. Isso é bem interessante, como se em algum momento, ali para 2008, 2009, a gente achava que o vídeo ia tomar conta de tudo, não era bem assim. Ô, Gil, você comentou sobre a questão de ouvir podcast lavando louça, caminhando e carro, né? E andando de carro. Uma coisa bem interessante que eu queria comentar foi que quando a pandemia começou, os podcasters anunciaram uma queda na audiência. A gente não sabe disso porque a gente começou durante a pandemia. Mas hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma possível convidada do futuro e perguntei a ela se ela já tinha ouvido a gente. Ela falou que não, porque desde que a pandemia começou, ela não estava ouvindo podcast, porque ela ouvia muito na academia. E como ela não está indo na academia, ela não tem ouvido podcast. Então, eu acho que a grande característica do podcast é isso, né? Você poder ouvir alguma coisa enquanto está fazendo outra coisa. E como está todo mundo praticamente em casa, eu acho que deu uma caída aí na audiência. Só para completar essa fala da Bela,
os hábitos mudaram durante a pandemia, né? Tem estudos que falam isso. Antes, por exemplo, especificamente sobre o consumo de podcast, as pessoas consumiam, ouviam ali, por exemplo, Spotify, em torno de 7 horas da manhã, mais ou menos, que era a hora que estava indo para o trabalho. Então, com o confinamento, esse horário muda. Ele passa a ser por volta das 10 horas da manhã, que é a hora que a pessoa está em casa, fazendo alguma atividade doméstica. Mas, para finalizar, assim, eu queria um pouco além das reflexões que o artigo traz. Eu acho que os atuais estudos sobre podcasts, eles reconhecem as raízes radiofônicas, eles compreendem o potencial multimídia e multiplataforma desse formato, mas eles estão caminhando para uma reflexão em torno de uma gramática própria. Isso significa que os estudos olham para o podcast como uma mídia que não é mais só complementar ao rádio, mas sim alternativa a ele. Para começar nossas referências, eu queria trazer um vídeo para já quebrar tudo e não seguir o padrão. A gente está falando de áudio, eu vou trazer um vídeo. Mas a Globo, ela está investindo em podcasts e colocou toda a sua programação de podcasts que ela produz na Globoplay. Inclusive, trouxe gente de fora, fez parceria com podcasts famosos no Brasil, como o Braincast e o Mamilos, e ainda trouxe alguns podcasts para ser exclusivo, como o Ivan Mizanzuki, que era do Anticast, e agora vai ficar na Globo só para o Projeto Humanos. E eles fizeram um programa chamado Audio Day, só para trazer todos os lançamentos. Então, é um vídeo com bastante entrevistas, com bastante pessoas discutindo o futuro da mídia podcast. Vale bastante a pena. Luana. Eu queria indicar, já que a gente está falando também de podcast, queria indicar um dossiê que ele foi feito pela revista Radiofonias, que é uma revista de estudos em mídia sonora. O número 1 de 2020. O dossiê chama Podcasting e Remediação da Linguagem Radiofônica. Tem muito material legal lá para quem tem interesse nessa área de pesquisa e eu aconselho a leitura. Bela? Eu vou indicar um podcast que eu estou ouvindo agora, que eu estou adorando, que chama Revoar, e tem 2 temporadas, ele é de storytelling. A primeira temporada é muito focada em discriminação, então fala, por exemplo, de discriminação na ciência, discriminação, por exemplo, na justiça, e etc. E na segunda temporada está focada em clima. Eu ainda estou na primeira temporada, mas estou gostando bastante. Perdeu o prazo para mandar o artigo, perdeu o prazo para mandar o resumo. Pois é, isso sempre acontece, né? Mas a gente está tentando ajudar. Eu, a Bela e o Fábio, a gente decidiu compartilhar a nossa agenda de Call for Papers com todo mundo. A gente tornou ela pública e o endereço é o dialéticas.com/agenda. A gente tem lá vários Call for Papers para eventos também, para chamadas de livros. E a gente está fazendo ele de uma forma colaborativa. Se você tem um artigo, um evento, uma chamada para divulgar, manda para nós. Inclusive tem um formulário ali no nosso site. E vamos tornar essa agenda maior e vamos ajudar um ou outro a participar e nunca perder os prazos para esses artigos. Bela, o que nós temos de interessante na agenda? Bom, o deadline está para o dia 30 de abril, então dá tempo aí de juntar um material para ela. A revista chama Eptic e o dossiê é um dossiê temático sobre geopolítica das comunicações. Então, quem estuda aí transformação nos sistemas nacionais de comunicação, relação entre imperialismo tecnológico e desigualdades, atores periféricos da indústria da infocomunicacional, novas relações entre estados, enfim, tudo isso interessa a esse dossiê. A chamada completa está lá no site. Nosso programa vai chegando ao fim e eu e a Isabela, nós temos muito a agradecer a Luana por ter participado do programa e ter trazido o seu artigo, que é o que a gente quer que você faça. A gente está com o espaço aberto e vem divulgar. Isso aqui não é uma banca, a gente não está aqui para ficar avaliando, é muito importante dizer isso. Isso aqui é para bater um papo e, principalmente, tem que fazer propaganda do que você está escrevendo. Luana, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar da minha pesquisa. Eu fico muito contente sempre que surgem essas oportunidades. Eu vou deixar meu Instagram para quem quiser me mandar uma mensagem lá, @lvianaa. Então, são 3 As no final. Me segue lá, me manda uma mensagem. Se quiserem continuar a conversa sobre podcast, eu estou à disposição. Obrigada, pessoal. Isabela,
Hoje também, além de ter a inauguração desse novo formato do podcast, com a pessoa trazendo a sua tese, nós estamos comemorando 1 ano do Dialéticas. Né? Na verdade, Exatamente. o episódio saiu no dia 27 de março, esse programa saiu no dia 26 de março de 2021, mas é muito bacana porque isso aqui, a Luana que está chegando agora, a gente começou totalmente por acaso. A gente decidiu fazer 3 episódios, na verdade isso aqui era um grupo de leitura que a gente ia fazer à distância. Aí eu, retardado, disse, não, vamos divulgar, vamos fazer um podcast, bota 3 e vamos ver o que vai dar. E a gente gostou, pegou vontade, e estamos aqui 1 ano e vamos querer fazer cada vez mais. Bela. Pois é, tô super animada, tô louca para a gente receber mais convidados ainda nesse ano que tá começando, porque aí a gente está no 3º episódio dessa temporada, então tem muita coisa aí para acontecer ao longo desse ano. E vai ser sempre bom, né, discutir junto com o ouvinte, falar um pouquinho sobre a produção científica, tanto no Brasil quanto no mundo. Estou animada. A gente está com tantos convidados esse ano que, na verdade, a Bela vai agora fazer a sua 2ª tese apenas, né? Qual é a tese da próxima semana, Isabela? Bom, eu vou trazer um artigo leve para poder seguir a tradição, né? Já que o Gil fala. O Gil ele faz a brincadeira de colocar uma música terror toda vez que eu falo um tema. Vai entrar agora. Então ele vai colocar de novo. O artigo vai ser Zeitgeist à direita, o viés neoliberal dos movimentos conservadores e sua influência na definição de políticas públicas. De Ari de Castro Azevedo Júnior, da Universidade Federal do Paraná, e foi publicada na revista Mídia Cotidiana. Tu viu que o negócio é tenso mesmo, e por isso que a música tinha que voltar. O Dialéticas Podcast é uma produção totalmente independente de estudantes de doutorado em comunicação com o objetivo de divulgar a ciência numa linguagem mais acessível para todos. Você pode encontrar a gente no Twitter, @dialéticas, no Instagram, também @dialéticas, e no nosso site dialéticas.com você encontra, além da agenda, todos os episódios em vídeo e o link para todas as plataformas, as principais plataformas que a gente está. Você também pode entrar em contato com a gente, se você for um pouco mais tradicional, pelo e-mail podcast@dialéticas.com. Para o endereço de cartas físicas, infelizmente a gente não tem como fazer isso, porque cada um mora num lugar diferente. Muito obrigado e até a próxima semana, que eu serei novamente no comando, porque a gente está aqui num revezamento, eu e a Bela que fará a tese. Até!